Olá, seja bem-vindo. Nós estamos numa semana crucial para o calendário cristão em todo o globo. Milhões de cristãos estão celebrando o período da Páscoa. Nesta série de reflexões, nós estamos trabalhando um pouco da pergunta: por que nós celebramos a Páscoa e qual é o sentido dos eventos relacionados à Páscoa para a nossa fé? Nós temos conversado que as respostas mais originais e primitivas para essa pergunta estão no livro do Êxodo. O livro do Êxodo, que, como nós conversamos 2 dias atrás, é uma história cativante, bela, emocionante sobre sofrimento, sobre escravidão, sobre impotência, sobre desespero. Mas, finalmente, é uma história que termina com uma nota de esperança, de vitória, de justiça, de socorro, de libertação. Sobretudo, a história do Êxodo é a história de como Deus cria um caminho de liberdade para o seu povo. Nós conversamos ontem sobre o perigo que há em nós confiarmos em falsos libertadores. E nós nos lembramos de que Moisés, num primeiro recorte da sua vida, ele tentou empreender algum tipo de justiça com as próprias mãos. Ele tentou empreender um plano próprio de libertação para o seu povo. Ele tentou se colocar nesse lugar de libertador. Mas o que ele descobriu, para sua decepção e frustração, é que os poderes com os quais ele lutava eram muito maiores do que ele. E isso acabou resultando, então, no seu exílio. Ele acabou descendo da condição de um membro da corte do faraó para um mero pastor de ovelhas anônimo, esquecido em algum lugar do deserto de Midian. É justamente nesse trecho da história, nesse trecho de anonimato, de esquecimento, de deserto, é justamente nesse momento que o inesperado acontece na vida de Moisés. É nesse momento que aquilo que é surpreendente, maravilhoso, acontece na vida de Moisés. O Eterno pisa na história de Moisés, ou melhor dizendo, Deus, que já vinha trabalhando nos bastidores da vida de Moisés, se apresenta agora na cena principal, se coloca agora sob as luzes dos holofotes. O narrador diz que Moisés, durante 40 anos, foi um membro da corte real egípcia. Durante 40 membros ele foi um pastor anônimo no deserto. E é justamente no final desses 40 anos que algo maravilhoso acontece. E essa narrativa está aí no capítulo 3º do livro de Êxodo, quando diz o narrador que Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, quando ele chegou a Horebe. Então o narrador diz assim: Horebe, o monte de Deus. Horebe, na língua mais antiga na qual originalmente esse nome foi concebido, é uma palavra que significa deserto, desolação. Foi nesse lugar de desolação, não apenas no sentido geográfico, mas também no sentido existencial da vida de Moisés, foi nesse momento de deserto e de desolação que Moisés, pastoreando o rebanho, olhou e viu um arbusto rasteiro, uma sarça. E, para sua surpresa, ela ardia em chamas, o que não era uma cena muito incomum no deserto daquela época devido à aridez e às altíssimas temperaturas. No entanto, o que havia de incomum é que aquela flâmula, aquela châmula, ela ardia no arbusto, mas o arbusto não era por ela consumido. Então Moisés aproximou-se daquele fenômeno e ele descobriu que Deus estava se apresentando para ele ali, naquela chama. O narrador diz assim: o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Então Moisés pensou consigo: que impressionante, a sarça não se queima, vou ver isso de perto. Mas quando ele se aproximou da sarça para ver por que a flama de fogo não a consumia totalmente, Deus falou com Moisés do meio das chamas. Ele disse: Moisés, Moisés. Como é bonito esse trecho.
no qual Moisés se encontra com o Deus que conhece-o pelo nome. E não apenas isso, Deus diz a Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Ou seja, Deus requer de Moisés que ele tire as sandálias dos pés. Naquela época, apenas os escravos andavam descalços, não necessariamente como um sinal de pobreza, mas como um sinal de servidão. Eles deveriam entrar descalços na presença dos seus senhores, num sinal de submissão e de obediência. Então Deus diz: Moisés, achegue-se à minha presença, mas saiba quem eu sou e saiba quem você é. Eu sou o Eterno. Tire as sandálias dos pés. E além do mais, eu quero que você saiba quem eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Eterno se apresenta assim para Moisés, lembrando a Moisés de que ele, o Senhor, é o Deus da aliança, é o Deus que havia feito um pacto com os primeiros pais de Moisés e do povo israelita, e Deus não estava disposto a esquecer do seu pacto, da sua promessa, ele permaneceria fiel. E então Deus começa a dizer assim: Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, e agora eu desci para livrá-los. Essa expressão do versículo 8 de Êxodo 3 é maravilhosa. Eu vi a sofridão, eu vi o sofrimento do meu povo e eu desci para livrá-los. Deus decide então descer para libertar o seu povo. E no versículo 10, nós descobrimos que Deus diz a Moisés: eu estou te enviando. Volte para dentro do Egito. Volte para lá. Volte para ser o meu instrumento nessa libertação. Se coloque por um segundo no lugar de Moisés. Aquele cara tinha sido criado na corte do faraó, como um neto de faraó. Ele tinha tentado libertar o seu povo ou iniciar um processo revolucionário. Havia sido descoberto. Faraó tentou matá-lo. Ele fugiu para salvar a própria vida, desligando-se da corte. Aquele primeiro faraó estava morto e provavelmente tinha assumido o seu lugar alguém que era muito próximo de Moisés. Talvez alguém que tivesse sido criado na condição praticamente de ser irmão, talvez. O texto não dá maiores informações, mas o texto diz que aquele faraó que havia perseguido Moisés havia morrido e um novo faraó estava exercendo a função tão cruel quanto o seu antecessor, e agora Deus o está enviando de volta. Moisés teria que fazer uma jornada pessoalmente muito dolorosa ao seu passado. Ele teria que entrar de novo naquele palácio que um dia havia sido o seu lar e a sua casa. Ele teria que entrar de novo naquele lugar, agora numa posição muito diferente, com uma missão muito diferente. Ser um porta-voz do Deus que o estava enviando para libertar o povo de Israel. Nós descobrimos que, basicamente, quando Deus chama Moisés, Deus está mobilizando um plano. Existem duas coisas muito importantes aqui no coração de Êxodo 3. Em primeiro lugar, o fato de que Deus está mobilizando um plano de libertação. Se você ler o capítulo até o final, você descobrirá que nos últimos versículos, em especial a partir do versículo 16 até o versículo 22, Deus começa a dizer para Moisés com um nível de detalhes assim assombroso o que acontecerá no futuro próximo. Ele diz: Moisés, eu vou enviar você, você vai falar com as autoridades de Israel, eles vão acreditar que eu o estou enviando. Faraó vai resistir, vai se endurecer, eu vou revelar o meu poder, vou fazer sinais ao longo de todo o Egito, revelando a minha glória aos israelitas e aos egípcios, e no final vocês sairão livres, libertos de uma vez por todas, e vocês chegarão aqui, nesse monte, nesse mesmo lugar no qual eu me encontro com você hoje, e aqui vocês me adorarão e me prestarão culto. Lembre-se que Horebe é um outro nome para Sinai, o monte no qual depois Deus reunirá o seu povo, congregará o povo de Israel liberto e então ordenará, comandará os 10 mandamentos. Então, em primeiro lugar, Deus se achega a Moisés e ele já tem um plano pronto.
Ele não pergunta, Moisés, o que você acha que a gente deveria fazer? Como que você acha que é a melhor estratégia para a gente cumprir aí essa libertação? Não. Deus, o Eterno, já tem um plano estruturado do princípio ao fim. Ele tem um plano e agora ele está levantando um libertador. Ele tem um plano de libertação e ele tem um libertador. É por meio dessa figura, Moisés, que Deus realizará os sinais contra o Egito. Mas eu e você sabemos, lendo a narrativa, o coração de Êxodo, que no final das contas não era Moisés que estava fazendo tudo aquilo, mas Deus estava operando por meio de um libertador. Deus estava cumprindo um plano de libertação por meio de um libertador que o próprio Eterno levantou. E o livro do Êxodo lança luz sobre uma porção maravilhosa da nossa fé cristã. Note comigo, aquilo que Deus está fazendo em Êxodo não diz respeito apenas ao livro de Êxodo, mas pense um pouco comigo. Quando você lê a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, o que você vê é Deus descendo, Deus vindo em socorro da humanidade caída, sofrida, oprimida, em escravidão. A humanidade é retratada como escrava do seu próprio pecado, como estando oprimida pela sua própria natureza pecaminosa, pelas forças malignas, pelo mundo, pelo sistema injusto, opressor. E quando nós lemos essa narrativa, nós descobrimos que Deus está trabalhando em Êxodo, mas Deus está trabalhando antes e depois de Êxodo com um maravilhoso plano de resgate, um maravilhoso plano de salvação. Deus disse a Moisés: eu vou libertar o meu povo do Egito e eu vou reuni-los na minha presença no Sinai e eles me adorarão. Eu me mostrarei a eles, eu mostrarei o meu rosto a eles, eles estarão na minha presença, eles viverão comigo, eu viverei com eles. E nós descobrimos que esse evento da reunião do povo de Israel no Sinai com o Deus eterno da aliança é apenas uma sombra daquilo que Deus de fato está fazendo por meio de Cristo, porque Deus concebeu um plano de salvação, um plano ousado, arrojado, agressivo, um plano perfeito em todos os seus detalhes, e está cumprindo esse plano para no final das contas nos levar de volta para a sua presença, nos tirar da escravidão e nos levar de volta para Ele, nos levar para o nosso primeiro lar, nos levar para a nossa primeira casa. Então Deus está trabalhando com um maravilhoso plano de salvação. Mas como esse plano de salvação funciona? Funciona centrado em um Salvador. Assim como a história do Êxodo é a história de um plano de libertação que Deus executou por meio de um libertador, Moisés. As Escrituras nos dizem que Deus executa o seu plano de salvação maravilhoso por meio de um Salvador. O autor de Hebreus, no capítulo 3 da sua epístola, nos diz que Jesus é superior a Moisés. E, de fato, Jesus é superior a Moisés. Se você ler a narrativa do Êxodo, logo depois Levítico e Números, você vai descobrir que Deus de fato tirou o seu povo do Egito por meio de Moisés. Mas Deus levaria ainda muitos tempos, muitas eras e séculos para tirar o Egito de dentro do coração do povo. Muitas vezes aquele povo se rebelou, murmurou, se irou, não teve fé, não teve confiança em Deus. Muitas vezes aquele povo disse assim: Moisés nos trouxe para morrer no Egito, melhor seria se nós tivéssemos... Moisés nos trouxe para morrer no deserto, melhor seria se nós tivéssemos ficado no Egito. Muitas vezes nas narrativas você vê o povo agindo com incredulidade, com rebeldia continuada, contumaz. No entanto, aquilo que nós vemos Deus realizar por meio de Cristo é uma libertação não apenas do lado de fora, é uma libertação do lado de dentro. A liberdade que o povo de Israel experimentou era uma liberdade importante, crucial naquele momento da história, mas não era uma liberdade completa.
Eles foram libertos de uma escravidão externa, mas eles continuaram cativos e oprimidos de uma escravidão interna do pecado nos seus corações. O pecado no qual eles continuaram insistindo, obstinados e teimosos. Mas Deus promete algo maravilhoso, porque por meio desse novo e maior Moisés, Jesus Cristo, nos é prometido uma liberdade que nasce de dentro para fora. Nos é prometido uma liberdade que vem dos lugares mais interiores, das camadas mais profundas da nossa alma e da nossa existência. Por meio de Jesus Cristo, nos é prometida liberdade verdadeira. Pense comigo. Moisés foi criado num palácio, deixou o palácio, veio ao deserto, no anonimato, numa condição muito difícil, e então, no deserto, ele foi chamado para servir em uma missão especial de libertação. De fato, Jesus é o maior e melhor Moisés, aquele que estava na glória eterna do Pai, mas que abriu mão voluntariamente, não forçadamente como fez Moisés, mas voluntariamente abriu mão da sua glória, tornou-se homem, tornou-se servo, tornou-se obediente e submisso, inclusive à morte. Não uma morte esterilizada, não uma morte bonita, mas uma morte cruenta, uma morte vil. Jesus rendeu sua vida na cruz do Calvário, no madeiro maldito. Jesus derramou sua vida em nosso favor. Moisés muitas vezes intercedeu em favor do povo diante de Deus, quando o povo cometia os seus pecados. Mas Jesus não apenas intercedeu diante do Pai por nós, pelos nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para levar para longe de nós os nossos pecados e para nos libertar do cativeiro, da escravidão no qual nós nos encontramos. O livro do Êxodo fala sobre liberdade. Páscoa é liberdade. Páscoa é a boa notícia de que Deus está criando um caminho de liberdade para mim e para você, liberdade verdadeira. Mas, sobretudo, Páscoa é sobre Jesus Cristo, aquele que executa o plano salvador de Deus Pai de maneira perfeita, por meio de quem nós encontramos libertação. Ele é o Salvador, Ele é o libertador. Sobretudo, eu gostaria que você pudesse se lembrar da promessa de Jesus. Se você conhecer a verdade te libertará. Se o Filho te libertar, você verdadeiramente será livre. Nós temos vivido dias de pandemia, nós temos vivido dias de estarmos trancafiados nos nossos lares, nós temos vivido dias difíceis, sombrios, de sofrimento. Mas eu te garanto, esses dias passarão, mas a percepção que esses dias estão nos trazendo podem ter efeitos duradouros para mim e para você. Porque um dia, todo esse isolamento, esse período de quarentena terá cessado e nós sairemos dos nossos lares, nós teremos de novo liberdade, andaremos pelas ruas, encontraremos os nossos amigos e sentiremos que tudo está bem. Mas se você por um segundo se esquecer do fato de que lá no fundo existe um isolamento, uma escravidão e uma quarentena muito pior e mais profunda na nossa alma, então esse tempo, para mim e para você, terá sido em vão. É Páscoa. Nós estamos no meio de uma quarentena de escala global. Então não permita que os seus olhos sejam retirados e desviados dessa verdade fundamental para mim e para você nesse tempo. Se o Filho te libertar, você verdadeiramente será livre. Será livre dos grilhões que nos prendem nos lugares mais internos da nossa existência. Será livre do seu pecado. Será livre da escravidão na sua alma. Será livre de uma condenação eterna, de uma ira eterna. Que Deus possa continuar abençoando você. Nós continuamos nosso papo amanhã. Amanhã nós vamos conversar sobre
como Deus colocou esse plano em prática, quais foram os sinais poderosos que ele fez e, por fim, como esses sinais foram todos cumpridos, plenamente cumpridos em Jesus Cristo, aquele que é o Cordeiro de Deus, morto no meu lugar e no seu lugar. Nós nos encontramos de novo amanhã. Até lá, um grande abraço.